Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas. Edição esta desta segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018. Estamos ao vivo com transmissão simultânea direto do Facebook do Jornal Vale, junto com o Facebook da SP-Rio+. E aqui comigo ao lado, nos estúdios aqui junto comigo, está o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018, e nos destaques da edição de hoje, você confere que o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a chamar o programa Mais Médicos de escravidão e afirmou que é possível substituir os médicos cubanos. Carlos Miranda, ex-braço direito do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é solto depois de passar 2 anos preso. Intervenção na Santa Casa de Jacareí é prorrogada pelo prefeito Isaías Santana. Pelo futebol brasileirão, o Palmeiras só empata e o Flamengo vence e ainda sonha na competição. Aqui no esporte regional, o vôlei Taubaté vence o São Judas pela 4ª rodada da Superliga e o Palmeiras bate o São José e é campeão inédito do Brasileiro Sub-16 de basquete. Estes e outros destaques dentro de instantes. Muito bem, retornando e agradecendo a sua audiência, você sabe que você pode deixar o seu comentário nas transmissões do Facebook da SP-Rio+, e também no Facebook do Jornal Vale. E lembrando que estamos transmitindo também ao vivo pelo aplicativo disponível para Android e para iOS, que você baixa gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet, e também pelo nosso site, o sprriomais.com.br. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Se há governo, sou contra. A máxima é anarquista. Questão filosófica contra a tirania do poder, de qualquer poder. No Brasil, há partidos que ensaiam essa trilha, mas só ensaiam sem muita convicção. Isso até conseguirem uma casquinha, um favor ali, uma benesse lá. O governo de Bolsonaro terá oposição rigorosa do PT e do PSOL. Essa é a promessa das lideranças. A oposição, na verdade, teve início logo após a derrota, e o governo ainda não começou para valer. Mas há outros partidos de centro-esquerda que defendem o que chamam de oposição programática ao novo governo. Se alinham ao governo na defesa contra a corrupção, por exemplo, contra o aumento do STF. Muitos se assustaram quando o PSB e o PCdoB manifestaram essa linha num movimento na Câmara. Agora é a vez do ex-governador do Ceará, Cid Gomes, falar sobre a questão no âmbito do Senado. Expoente do PDT, Cid Gomes fala até em criar um bloco, unindo siglas como Rede, PSB, PPS, PHS e PRB. Para se opor a Bolsonaro como um bloco, valeria até agregar partidos do Centrão. Ao Estadão, Cid Gomes disse que Bolsonaro não enfrentará nem oposição sistemática, nem terá alinhamento automático. Se há governo, ora, vamos ver como é que fica. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse neste domingo que o presidente Michel Temer está tratando da questão da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Bolsonaro afirmou que será necessário avaliar os casos das centenas de municípios que ficarão sem profissionais, pois, segundo ele, alguns dispensaram seus médicos para ingressar no programa federal. O presidente voltou a chamar o regime de trabalho dos cubanos no Brasil de escravidão e afirmou que será possível substituir os profissionais.
A expectativa é que os médicos brasileiros selecionados nesta nova etapa já comecem a trabalhar nos municípios imediatamente após a seleção, o que deve ocorrer ainda este ano. Uma coletiva de imprensa foi agendada para o início da próxima semana para esclarecer os detalhes do edital de seleção e da chamada para as inscrições de médicos brasileiros no programa. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Aroldi, divulgou uma nota nesta semana, na qual ressalta a preocupação dos prefeitos de cidades com menos de 20 mil habitantes com a saída dos mais de 8 mil profissionais cubanos que hoje estão no programa Mais Médicos. A entidade alerta que é preciso substituí-los sob o risco de mais de 28 milhões de pessoas ficarem desassistidas. Em nota, ele afirma que a situação é de extrema preocupação, podendo levar a um estado de calamidade pública e exige uma superação em curto prazo, e completa que a entidade acredita que o governo federal e o de transição vão encontrar as condições adequadas para a manutenção do programa. Pois é, na verdade é o seguinte, o Bolsonaro e sua equipe precisam parar de deixar de colocar culpa no PT, em Cuba, no Fidel, nos irmãos Castro, nos médicos cubanos, no Revalida e tal. O problema é o seguinte, precisam arranjar médicos para atender as cidades onde eles não mais estarão. Essa é a realidade. Não adianta ficar querendo ficar em palanque ainda atacando os outros partidos e os outros países. A eleição já acabou, né? O juiz federal Sérgio Moro foi exonerado da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância. Ele irá assumir o Ministério da Justiça, no novo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Sérgio Moro já tinha informado que iria tirar férias antes de deixar o cargo, mas o pedido encaminhado ao desembargador, o Thompson Flores, que é o presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, Sérgio Moro deu uma série de argumentos para ter adiantado esse pedido de exoneração. De acordo com Sérgio Moro, houve quem reclamasse da participação dele no planejamento de ações do futuro governo, mesmo estando em férias, afastado da jurisdição e sem assumir cargo executivo. Moro afirmou que tomou a decisão, apesar de, com isso, perder a cobertura previdenciária à família dele em caso de um infortúnio, especialmente no contexto em que há ameaças. Disse que não pretende dar motivos a controvérsias artificiais, já que o foco é organizar a transição e as ações do Ministério da Justiça. E destacou o orgulho pelos 22 anos como juiz federal e por ter integrado os quadros da Justiça Federal Brasileira, verdadeira instituição republicana. O pedido de exoneração já foi assinado pelo desembargador Thompson Flores e começa a valer a partir de segunda-feira. Depois da publicação no Diário Oficial da União, já deve ser publicado também o edital para o concurso interno entre os magistrados da Justiça Federal da 4ª Região para preencher a vaga de Moro. Até lá, a juíza Gabriela Hardt continua como responsável pela Lava Jato na Justiça Federal do Paraná. Muito bem, Jair Bolsonaro saiu ontem em defesa da futura ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul, e disse que a deputada goza de toda a confiança de sua equipe. De acordo com reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, a deputada teria concedido incentivos fiscais ao grupo JBS. Durante a entrevista aos jornalistas, Bolsonaro questionou que, por ele também ser réu no Supremo Tribunal Federal, teria que renunciar. Perguntou se ela já foi julgada e reafirmou que trata-se apenas de um processo representado contra ela e que ele mesmo, o Bolsonaro, já foi representado umas 30 vezes na Câmara dos Deputados e, segundo palavras do presidente eleito, nenhuma colou. E o condomínio onde mora Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, já virou ponto turístico. Aqui atrás, como vocês podem ver, fica a praia da Barra da Tijuca. O condomínio fica bem em frente ao mar, mas os turistas não estão interessados apenas na praia. Muitos que chegam aqui querem tirar fotos em frente ao condomínio de Bolsonaro. No local, olha só, foi montada até uma espécie, uma lojinha, uma barraca, vendendo camisas e outros produtos relacionados com Jair Bolsonaro. Os jornalistas, nós passamos as tardes sempre aqui ao lado, olha só. A imprensa toda acampada, aguardando alguma notícia, alguma informação. E aqui atrás, na entrada do condomínio, sempre tem turista,
turista, moradores do Rio, pessoas que chegam querendo tirar um retrato, como você pode ver nesse momento, ó, todo mundo se posicionando para tirar uma foto em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro. Hoje, inclusive, um ônibus de turismo passou aqui e parou. As pessoas no ônibus mesmo começaram a tirar fotos pela janela para registrar o local onde mora Jair Bolsonaro. É bem curioso. E sempre os carros passam por aqui, passam buzinando, algumas pessoas gritando mito, Bolsonaro. Um lugar realmente ficou movimentado, atração turística aqui no Rio de Janeiro, a casa do futuro presidente. Eu não gostaria de morar nesse condomínio aí. Já pensou que confusão? Meu Deus. Pacote turístico agora, né? Você vai no Corcovado, você vai na praia de Copacabana e depois passa no condomínio. Muito bem. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o presidente do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, assinaram um acordo para unificar e digitalizar todos os processos das execuções das penas dos presos no país. O custo do projeto foi estimado em 35 milhões de reais, que serão transferidos dos Ministérios da Segurança Pública, do Ministério da Segurança Pública para o Conselho Nacional de Justiça e terá tempo de implantação de 30 meses. De acordo com Jungmann, a unificação dos processos vai ajudar no combate ao crime organizado que atua dentro e fora das penitenciárias. Segundo o ministro, atualmente não é possível saber a quantidade de condenações que um preso possui em estados diferentes do país. Acompanhe. A digitalização de todos os processos de execução penal no Brasil é um dos maiores golpes que se desfecha contra o crime organizado e as facções, que são hoje todas elas de base prisional. Isso porque, até aqui, nós não sabíamos, quando alguém era preso, se ele já tinha algum processo anterior. Às vezes, uma pessoa simplesmente batia o carro, era identificado, nada naquele estado, naquela unidade da federação constava e ele era liberado, quando tinha processo por sequestro, por estupro, por morte em outros lugares. Agora, tudo isso vai ser digitalizado e em qualquer lugar do Brasil, qualquer juiz, como também a polícia, terá acesso aos processos de qualquer um que tenha cometido um delito. O presidente do Supremo e do CNJ, Dias Toffoli, disse que a criação do sistema vai permitir, por exemplo, que um preso não seja solto porque o juiz responsável pelo caso não tenha conhecimento de que o detento possui outra condenação. Acompanhe. Muitas vezes alguém está cumprindo uma pena, chega depois a ser solto, mas ela tinha uma condenação em um outro estado. Nós não temos esse controle. Ou o inverso também ocorre. A pessoa já cumpriu a sua pena, mas por não saber que já terminou a pena, ela continua presa, e o que é absolutamente injusto e ilegal. Então, esse sistema eletrônico de unificação será precioso para que nós possamos ter a identidade de todos os presos, também com a biometria, que é um outro termo que assinamos. Vamos identificar biometricamente todos os presos no Brasil e também teremos aí o controle dos alertas para que haja os benefícios sendo analisados a tempo e a prazo, de tal forma que as insatisfações dentro dos presídios vão diminuir muito. A estimativa é que existam hoje 2 milhões de processos de execução penal, a maior parte ainda em papel. Muito bem, você continue conosco na sintonia, na audiência. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem já está conosco. A Maria das Neves de Pindamonhangaba já mandou um abraço aqui para a gente na nossa transmissão. Claudineia Ferreira também, que acompanha a gente pela nossa transmissão aqui de São José dos Campos. E também o Jean Carlos Domingos, também conosco. O Jean Carlos não está informando aqui de onde ele é, mas muito obrigado, viu, também pela audiência, por deixar aí o bom dia, né? Você pode deixar seu comentário, sua sugestão de pauta, enfim, fique à vontade nas transmissões, tanto do Facebook da SP Rio Mais, como também do Facebook do Jornal Vale. Nós vamos para um breve intervalo e a seguir você acompanha a previsão do tempo e as informações regionais, agora 9h32. Retornando com o Jornal Abre Aspas, e vamos saber como é que vai ficar o tempo nesse começo de semana. Você está vendo aqui pela nossa janela aqui, que dá a vista para a Avenida Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos, que o tempo está bastante fechado nessa manhã. Começou com muita chuva, né, Zé?
bastante chuvoso aí essa semana, mas será que vai permanecer assim durante todo o dia? Quem traz a informação é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E a segunda-feira vai começar com um dia bem instável aqui na nossa região. Após a passagem aí de uma frente fria, nós temos a entrada de ventos úmidos que sopram do oceano aqui para o continente e de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Por conta disso, a semana vai começar com um dia bastante chuvoso, com chuva de intensidade moderada, ocasionalmente forte a qualquer momento. E por conta disso, nós temos que ficar bem atentos, principalmente às regiões de encosta, por conta das possibilidades de deslizamento. É importante seguir sempre as informações da Defesa Civil. Atenção redobrada também, principalmente no litoral norte, nas regiões de encosta, ali na região de São Paulo, do ABC Paulista e também da Serra da Mantiqueira. As temperaturas hoje também estarão em declínio. As temperaturas máximas foram registradas agora, durante a madrugada. Já durante a tarde, as temperaturas não devem passar dos 17 graus no Vale do Paraíba, dos 14 na Serra da Mantiqueira, 19 no litoral norte e 16 na capital paulista. A partir de amanhã, as condições do tempo tendem a melhorar um pouco, o céu ainda fica nublado, mas as chances de chuva são bem menores. O sol só deve voltar a aparecer mesmo lá para a quarta ou quinta-feira. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Caio. Aliás, uma boa notícia é que para quem está curtindo o feriado, amanhã é feriado em algumas cidades aqui da região nossa, também é feriado lá em São Paulo, né, Dia da Consciência Negra. Pela informação do Caio, ainda permanece o tempo fechado, mas a probabilidade de chuva é menor. Então, você vai conseguir aproveitar mais o seu feriado aí, né? Esse feriado do dia 20. Tudo bem, para quem trabalha, não faz diferença nenhuma, tanto faz. Vamos com informações aqui, olha, a situação, vamos atualizar a situação daquele viaduto que caiu, né? Uma parte da estrutura acabou cedendo lá em São Paulo. A circulação de trens que passam debaixo do viaduto que cedeu na madrugada de quinta-feira lá em São Paulo foi liberada ontem, domingo. Porém, um trecho de 20 quilômetros da Marginal Pinheiros, que é uma das vias expressas aí de mais movimentação, né, mais movimentadas da capital, ela irá permanecer interditada, porém, de acordo com a Prefeitura, a estrutura está estável. A Prefeitura fez testes lá, a circulação dos trens permanece normal e mesmo com a circulação dos trens, isso não está afetando, não está abalando a estrutura. Então, por isso que eles liberaram. Sabe quem fez a festa lá, Rodrigo? Por causa da interdição, foram os ciclistas. Pois é. A Folha de São Paulo traz hoje uma imagem, uma fotografia que por causa da interdição virou liberada uma pista a faixa, liberada para os ciclistas. Pois é. Vamos ver como é que vai ficar quando passar o feriado. Ainda está um movimento bem abaixo do que é normal em São Paulo, né? Mas quando voltar do feriado, aí sim vamos ver como é que vai ser o caos aí provocado por essa consequência aí desse desabamento dessa viaduta. Bom, o ministro da Saúde, o Gilberto Occhi, ele fez uma visita na tarde de sexta-feira aqui em São José dos Campos para anunciar o repasse de mais de 8 milhões de reais para o tratamento oncológico na Santa Casa e no GAAC. A reportagem é do Jornal Vale. Nós temos cerca de 8.300 médicos cubanos e um total de 18 mil médicos que trabalham no Programa de Saúde da Família. Nossa intenção é publicar já no início da semana, talvez na segunda ou na terça-feira, um edital que convoca os médicos brasileiros com CRM aqui do Brasil e, na sequência, nós devemos chamar também médicos brasileiros que tenham se formado no exterior. Aí nós vamos ver como vamos conduzir dessa maneira. Se tivermos um sucesso de ocupar essas vagas imediatamente, porque nós vamos ter vagas
Aqui em São José tem médico cubano, lá no Rio de Janeiro, onde eu estava agora, em Duque de Caxias, tem médico cubano, então são localidades que são atrativas até para que um recém-formado possa ter. E nós vamos também discutir na outra semana, com a equipe de transição, já está pré-agendada a equipe de transição com o novo governo, não só o assunto dos médicos, mas também todos os assuntos do Ministério da Saúde, nós vamos trabalhar para isso. Eu acredito que nós vamos fazer uma transição razoável, espero que haja esse tipo também de compreensão e de uma ação humanitária dos médicos que hoje estão trabalhando. Alguns deles gostariam de ficar, né? Mas o governo brasileiro tem que dar uma resposta urgente à nossa população, aos prefeitos e aos municípios brasileiros, e é isso que nós estamos fazendo. Vamos adotar todas as medidas para que não falte o médico em qualquer cidade brasileira. Muito bem, o ministro também aproveitou para falar sobre a questão, né, do programa Mais Médicos. Essa visita, como você viu a reportagem do Jornal Vale, e aproveitando também sobre esse assunto do GAAC, né, quadros, telas e artes plásticas fazem parte da Corrente do Bem, no projeto Mãos à Obra, criada pelo jornal O Vale, em parceria com artistas e apoio da Galeria Victor Hugo. Essa galeria aí, que mais de 70 obras serão leiloadas e toda a verba será destinada para o GAAC. A ideia do projeto Mãos à Obra nasceu aqui dentro da redação do Vale, com a intenção da gente dar espaço para os artistas da nossa região, a gente poder mostrar para os leitores o olhar desses artistas. A Galeria Victor Hugo vai entrar com o trabalho deles e vai fazer o leilão, tenho certeza que vai ser muito bom, e o GAAC vai receber isso daí, que sempre é bom para ajudar, né? A obra deixou de pertencer ao artista e pertence ao GAAC. Esse projeto é obra de Deus. Mãos a obras, mas numa obra de Deus. Os trabalhos serão leiloados no dia 20 de dezembro pela Galeria Victor Hugo. E o documentário, você acabou de ver um trechinho, esse documentário completo, Mãos à Obra, está na página do Jornal Vale no Facebook. Vamos com informações regionais. O governo do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, deve abrir no início do ano que vem uma nova licitação para tentar preencher as 234 vagas restantes do serviço de mototáxi no município. A informação foi uma prestação de contas aí pela gestão tucana à Câmara em resposta a um requerimento da oposição apresentado pela vereadora Lorene do PPS. A abertura da nova licitação foi prometida pelo prefeito em reunião com representantes da categoria no mês de setembro. Nessa mesma reunião, Ortiz prometeu reduzir para 2% a alíquota do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, cobrada aí dos mototaxistas, além de intensificar a fiscalização sobre os clandestinos que atuam na cidade. Na eleição de 2016, o prefeito prometeu tentar organizar esse sistema de mototáxi no município e desde então, desde o mandato passado, o tucano tem encontrado dificuldades para preencher todas as vagas do sistema. A Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos vai se reunir amanhã para discutir a defesa apresentada pelo vereador Maninho 100% do PTB. Isso com relação à denúncia de que teria cometido irregularidades como a cobrança de pedágio de assessores, desvio de função de cargos comissionados e recebido doações eleitorais irregulares. O parlamentar foi acusado por um ex-assessor de cobrar R$300 mensais de suposto pedágio aí por uma indicação a um cargo na Prefeitura de São José. De acordo com o presidente da comissão, o vereador Lino Bispo, do PR, a defesa foi entregue há aproximadamente 15 dias. Na reunião, os membros vão deliberar se um eventual pedido de investigação será enviado ao plenário da Câmara. Caso a comissão entenda que é necessária a abertura de uma investigação, cabe ao plenário decidir se vai aceitar o pedido ou não. Após afirmar que a intervenção na Santa Casa de Jacareí, a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, deveria se encerrar ainda em 2018, o prefeito Isaías Santana, do PSTB, optou por renovar a medida administrativa por mais 6 meses. Em entrevista ao jornal Vale no mês de abril,
O prefeito havia adiantado que os estudos eles indicavam que o ponto final para a intervenção estava bem próximo. Agora o governo de Isaías Santana alegou que questões burocráticas da Irmandade de Misericórdia levaram ao adiamento aí do fim da intervenção. Inicialmente, a expectativa do prefeito era de finalizar a intervenção da Santa Casa ainda em 2017, quando a administração decidiu estender a medida por mais um ano. Na época, Isaías Santana anunciou que o local ficaria apenas como pronto-socorro e ocorrências de resgate, com a estratégia de desafogar em metade, em 50%, o volume de atendimento do hospital. Com a medida, o pronto atendimento foi transferido para a UPA, a unidade de pronto atendimento Dr. Telmo de Almeida Cruz. A Santa Casa está sob intervenção da Prefeitura desde 2003, quando o município era administrado pelo então prefeito do PT, Marco Aurélio de Souza. Agora 9h46, a seguir você confere as informações do esporte. Permaneça conosco na audiência. Retornando com o Jornal Abre Aspas, agora 9h49. Apenas uma informação aqui que a assessoria do futuro ministro da Economia, o Paulo Guedes, confirmou agora há pouco que o economista Roberto Castelo Branco aceitou o convite para presidir a Petrobras no governo de Jair Bolsonaro. Castelo Branco tem pós-doutorado pela Universidade de Chicago, ocupou cargos de direção no Banco Central e na mineradora Vale. Ele passou pelo Conselho de Administração da Petrobras e é diretor no Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas. Ao longo da campanha, o economista esteve próximo de Guedes, de Bolsonaro e fez parte também da equipe de transição. Castelo Branco deve substituir o atual presidente da estatal, Ivan Monteiro, que permanece no cargo até a nomeação do economista. E uma informação também, antes da gente começar a falar sobre esportes, porque a Caixa começa a pagar o abono salarial do PIS a nascidos em novembro, e o abono ele começa a ser liberado amanhã, a partir do dia 20, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos no mês de novembro. Então, os beneficiários eles poderão sacar aí os recursos diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Tem direito ao abono quem recebeu no máximo até 2 salários mínimos, com carteira assinada, há pelo menos 30 dias em 2017, e também é preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados aí pelo empregador na relação anual de informações sociais que é entregue ao Ministério do Trabalho. Informações aí você pode ter pelo 0800, que é o 0800 726 0207, repetindo, 0800 726 0207, ou pelo próprio site da Caixa, que é o caixa.gov.br/PIS. Lá você tem as informações para consultar o pagamento. Um dinheirinho a mais é sempre bem-vindo, né? Isso aí. Bom, informações do esporte. Domingão, Brasileirão, Palmeiras teve o estádio do Café, lá em Londrina, quase inteiro a seu favor contra o último colocado, o já rebaixado Paraná, mas só empatou por 1-1. Ainda assim, o Inter perdeu do Botafogo e, com isso, o Verdão mantém a vantagem de 5 pontos na liderança e tem chances aí de ser campeão do Brasileirão na próxima quarta-feira contra o América Mineiro no Allianz Parque. Isso com um gol de William Arão, o rubro-negro, aí o Flamengo venceu o Sport por 1-0, assumiu a vice-liderança e ficou a 5 pontos do líder Palmeiras. E o Grêmio está oficialmente classificado aí para a Libertadores de 2019. No domingo, o time de Renato Gaúcho recebeu a Chapecoense, que briga contra o rebaixamento, e venceu por 2-0 com gols de Cícero e Everton. O São Paulo, depois de empatar os últimos 3 jogos, voltou a vencer, recebendo o Cruzeiro no estádio do Morumbi. O time dessa vez não decepcionou a torcida e tratou de superar os atuais campeões, da Copa do Brasil por 1-0, gol do Diego Souza. Hoje, Fluminense e Ceará se enfrentam a partir das 8 horas da noite pelo Brasileirão. No regional, a equipe sub-16 de basquete do Palmeiras entrou para a história da modalidade do clube. Na noite da última sexta-feira, o time superou o São José
pelo placar aí de 78-48 lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e se sagraram aí campeões invictos no Campeonato Brasileiro Interclubes aí pela primeira vez na categoria. Essa é a primeira vez em 34 anos que a base Alviverde fatura um título brasileiro. O último havia sido conquistado no Sub-19 aí em 1984. Eu nem tinha nascido ainda, um ano antes de eu nascer. Já as meninas do Sub-17 do São José foram até São Paulo buscar a classificação para o final do Campeonato Paulista da categoria, porém acabou perdendo aí por 5-0. O time São Paulino fará a final contra o Audax, que derrotou a Ferroviária na outra semifinal. E o Atibaia foi até Votuporanga para definir o seu destino na Copa Paulista. O Falcão tinha empatado o primeiro jogo em casa e precisava vencer para conquistar aí a classificação para a final do torneio e garantir uma vaga em um torneio nacional no ano seguinte. Porém, saiu com uma derrota por 3-0. Com essa derrota, o Atibaia encerra a temporada pensando aí no planejamento aí para a Série A2 para o ano que vem, enquanto o Votuporanguense irá jogar a final contra a Ferroviária em um jogo único. Já o Vôlei Taubaté reencontrou a vitória aí pela Superliga na noite de sábado, ao derrotar o São Judas por 3-0 no Abaeté, lá em Taubaté, em cerca de 1h30 de partida. O Vôlei Taubaté chega aos 9 pontos em 4 partidas, no entanto ainda aguarda aí o resultado de SESI, São Paulo e Sesc Rio de Janeiro para saber a sua posição ao final da rodada. O São Judas fica estacionado nos 4 pontos. As duas equipes voltam a jogar na quarta-feira, dia 21. O Vôlei Taubaté visita o Minas às 7h30 da noite, enquanto o São Judas recebe o Sesc do Rio de Janeiro, lá em São Bernardo do Campo. Ou seja, alguns vitoriosos, outros não. Todas as informações do esporte estão no nosso portal. Você pode acessar lá, sprriomais.com.br, tem lá os detalhes dessas partidas com as matérias aí do Pedro. Muito bem. E a gente encerra por aqui, né, Zé? Nessa segunda-feira, bem com cara mesmo de segunda-feira, o início de semana. Pois é, agradecendo a sua audiência. Zé, retornamos amanhã, Zé, com comentário, mas muito obrigado mais uma vez, Zé. Um ótimo dia. Obrigado, até amanhã. Para você também uma ótima segunda-feira, um excelente começo de semana. E a gente se encontra amanhã, a partir das 9 horas, com a transmissão aí do Jornal Abre Aspas. Uma ótima segunda.